precisa esclarecer que a minha fala concerne as cartas em prosa, que não vem no título. Não cartas em verso, porque, aliás, na obra camuniana não se encontra nenhuma carta em verso propriamente dita. Camões manteve, de facto, uma distância, que diria deliberada, respeito aos cultores do género da carta em verso, que são o Sá de Miranda, o Antônio Ferreira, para de André da Caminha, o Diogo Bernardes. Não lhe se conhece a Camões nenhuma correspondência literária no sentido estrito do termo, quer dizer, aquelas epístolas escritas em decassílabos em português, que são destinadas a várias pessoas, mas, sobretudo, a um círculo de intelectuais ou de letrados que se respondem falando de matérias muito particulares, normalmente do modo da vida, de questões filosóficas e tal. O que mais se aproxima em Camões de uma carta em verso deste tipo são talvez as oitavas, mesmo sendo essa forma métrica da oitava totalmente estranha à epistolografia da época, que é em terça rima. Portanto, são as elegias mais do que as oitavas, que respeitam um modelo formal, enquanto as oitavas respeitam mais o antes, a tipologia da correspondência. Então, cartas em prosas, como sempre, ou quase sempre em Camões, com a exceção notável de Os Lusíadas, é preciso falar antes da definição do corpus e só depois do estabelecimento do texto. Ora, no caso das cartas em prosa, seu destino constitui uma exceção, um caso muito particular na história da tradição da obra camuniana, porque normalmente sabem que quase toda a seção dessa obra subiu aquele fenômeno que se chama normalmente de diástole, e que afeta de maneira vistosa as rimas, por exemplo, todas as seções das rimas. Ora, no caso das cartas, admira o facto de que o corpus se manteve limitado ao par de cartas publicado na segunda edição das rimas de 1598. São duas e continuam sendo duas durante 3 séculos. A primeira é a carta mandada da Índia a um amigo, que começa a desejar tanto uma vossa, e a segunda a outro amigo, esta vai com a candeia na mão. As circunstâncias da publicação são igualmente particulares, porque as cartas faltam na Princeps de 1595, das rimas, e só aparecem no fecho do volume da segunda edição de 98. E aparecem sem ter destaque sob aspecto tipográfico, e até sem figurar registradas
isso é muito importante, na tabuada do volume. Tratando-se do livro de rimas, pois claro que a presença de cartas em prosa, no final, assim, do volume, parece indício de um acréscimo tardio, de algo fundamentalmente estranho às rimas, propriamente dita, e a estrutura hierárquica do volume. Esse conto é dividido em 5 partes e tal, todo mundo já conhece. Talvez, é uma hipótese, a tabuada já estava composta quando foram agregadas as cartas, provavelmente na última hora, quase fosse um achado mais que podia interessar o leitor ou suscitar a sua curiosidade. Este corpo mínimo de 2 cartas, como já disse, manteve-se em todas as edições sucessivas até a do Visconde de Juromenia. Portanto, é uma sincronia que vai do final do século XVI até ao século XIX. O próprio Visconde de Juromenia tentou atribuir a Camões outras prosas que se revelaram apócrifas, e apenas, portanto, no começo do século XX, aparece uma nova carta, uma terceira, que começa Uma voz me deram, que foi divulgada em 1904 e numa dupla versão, porque está transmitida por 2 manuscritos, ambos da Biblioteca Nacional de Lisboa, em 1988. Esta carta terceira, Uma voz me deram, foi escrita antes de março de 1553, portanto, antes da partida de Camões para a Índia, e dos 2 manuscritos que a transmitem, um é o Códice 9492 da Biblioteca Nacional, é uma recolha muito larga e muito importante de cartas redigidas por personalidades da história ou da literatura, portanto, são cartas, digamos, de tema histórico ou então de tema propriamente literário. Portanto, um manuscrito, uma recolha temática, se posso dizer assim, que está concentrada no gênero propriamente epistolar, sejam cartas em verso, que aí estão, sejam cartas em prosa. Agora, neste mesmo manuscrito, que contém Uma voz me deram, foram posteriormente encontradas mais 2 cartas atribuídas a Camões, ambas compostas antes da partida para o Oriente, também, e difundidas no ano de 1925. Portanto, dentro do primeiro quarto do século XX, apareceram estas novidades, após 3 séculos em que o corpus mínimo, digamos, foi transmitido e publicado. Graças a esses descobrimentos do século XX, do começo do século XX, o número das cartas camonianas que conhecemos hoje em dia resulta no total de 5.
Portanto, o corpus das cartas em prosas é de 5 cartas. No que concerne a datação, foram todas escritas na década de 50. Portanto, é uma produção escrita num lapso de tempo bastante limitado. E dessas 3 foram escritas antes da partida para o Oriente, quando o poeta estava ainda em Portugal. São Uma Vossa Me Deram, Quanto Mais Tarde Vos Escrevo e Porque Nem Tudo Seja. Das 2 que restam, a primeira, Desejai Tanto Uma Vossa, remonta ao período da estada de Camões em Oriente, como demonstram quer a epígrafe mandada da Índia a um amigo, quer algumas referências a acontecimentos ocorridos nos anos 53 a 54. Portanto, aí temos a certeza de que a carta foi escrita na Índia e durante o ano de 1554. A outra, a mais interessante, e que vou falar um pouco mais detidamente, este vai com a candeia na mão. Curiosamente, esta carta corre nas edições e tudo o que concerne a produção camuniana, com o título de Carta de Ceuta. Agora, fazendo a edição de crítica das cartas, curiosamente, mas vamos ver a solução do problema, curiosamente, eu não encontrei nenhuma vez uma citação, uma referência a Ceuta, nem na edição das rimas de 98, nem no cancioneiro Jurumenha, que transmite essa mesma carta. É uma das 2 cartas que tem uma atestação plurima. Portanto, há o testemunho da segunda edição das rimas e, ao seu lado, a versão trazida pelo cancioneiro Jurumenha e que encontram na edição do próprio cancioneiro. A epígrafe fica sempre a mesma. A epígrafe é carta segunda, sem mais. Não se fala minimamente de África ou de Ceuta. E o nome de Ceuta não figura em nenhuma das edições sucessivas, até é incluída a edição do Visconde de Jurumenha. Portanto, aí surgiu o problema: quem foi o editor ou o crítico camuniano que introduziu esta epígrafe fictícia a segunda carta de Camões. Encontrei a solução hoje mesmo, no momento em que relia os apontamentos para esse fala. A pessoa responsável por esta relocalização da carta, a pessoa que construiu essa fábula da carta de Ceuta, é Wilhelm Storck. Wilhelm Storck, na sua Vida de Camões, traduzida, como sabem, por a Carolina Michaelis de Vasconcelos, em que, páginas 404 e 405, escreve, literalmente,
na sua vida em Ceuta, na vida de Camões em Ceuta, houve intervalos de calma e resignação, e mesmo de bom humor satírico. Em tais momentos dava como remediado o que não tinha remédio. Foi, certamente, em uma destas reviravoltas do seu espírito que escreveu a carta em prosa a um amigo de Lisboa. Repito, quem fala assim é o valente soldado que perdeu durante a estada na África um dos olhos. E fecho as aspas desta citação. Eu acho que este caso é emblemático de um método, se podia dizer método, de enfrentar o que é não só a vida, mas a própria obra de Camões. Quer dizer, há muita imaginação, há demais imaginação, e acontece muitas vezes que sejam hipotizadas ou propostas assim de forma, diria, até leve, hipóteses que no seguinte se transformam em verdadeiras informações, em achados que ninguém novamente põe em discussão. Portanto, essa carta de Ceuta, que não é de Ceuta, continua nos anos seguintes, até hoje, a ser nomada assim, mesmo se nem os testemunhos da época, as rimas e o cancioneiro Juruminha, e tampouco o conteúdo da própria carta oferecem nenhuma opção para segurar, para confirmar esta afirmação. Além desta imaginação proposta pelo Willem Storck, o qual, vejam, no momento de traduzir a carta, que está evidentemente na tradução completa das obras, ele escreve carta a um amigo. E depois, na linha seguinte, entre parênteses, escreve aos Ceuta, ponto de interrogação. Portanto, ele próprio, no momento de publicar a sua tradução da carta, não está convencido e põe entre parênteses e com ponto de interrogação essa localização da carta. Porque é importante eliminar este dado que põe numa luz diversa o texto. Porque, na realidade, encontra-se nesta carta uma série de passagens que são comuns aos disparates da Índia. Outro texto que apresenta, e aí temos a certeza de que os disparates foram compostos na Índia, encontramos uma modalidade de composição algo parecida no tom. Os disparates são escritos em versos, mas, sobretudo, parecida com a técnica de intercalar provérbios, sentenças mais ou menos populares, alusões a esse tipo de sabedoria popular,
no final de cada estrofe, mas, evidentemente, além da estrofe, a seguir a estrofe, desculpem, porque a citação não faz parte da estrofe, é uma apêndice. É uma apêndice em que o poeta recorre à sabedoria popular para explicar o que já está dito na estrofe própria. Portanto, o conteúdo e os contatos entre as duas, a carta em prosa dita de Ceuta e os disparates na Índia, sugerem que a carta fosse composta igualmente durante a estada de Camões na Índia. Vou muito brevemente acrescentar que o interesse maior desta carta é definir o gênero a que pertence, porque não é simples carta em prosa, foi descrita como prosímetro, porque alterna prosa e versos, foi descrita como centão, porque tem esta forma de mosaico em que estão encaixadas as citações, e eu diria mais apropriado falar de carta de Girões. Carta de Girões que se define uma carta com passagens em diversas línguas e ditos de vários autores. De fato, a carta segunda inclui nada menos que 30 passos em versos, que se podem dividir em duas categorias: ditos proverbiais e citações literárias. Interessante que uma vintena dos provérbios aqui intercalados por Camões encontram-se nas obras teatrais contemporâneas em António Prestes, em António Ribeiro Chiado e, sobretudo, em Jorge Ferreira de Vasconcelos. Muitos desses provérbios estão registrados no dicionário de Bento Pereira. Portanto, é um patrimônio comum, digamos, de sabedoria popular que é utilizado com intuito cômico no teatro, nas obras teatrais da época. Além disso, estava a falar de citações. A carta segunda contém algumas autocitações do próprio Camões e uma série de versos trazidos de Boscan, de Garcilaso, 3 citações mais provêm da Crisfal, de Cristóvão Falcão, igualmente 3 das obras de Jorge Manrique, uma do romanceiro General e uma da Flor de Namorados, que foi publicada em Barcelona em 1562. Portanto, esta carta resulta da justaposição sistemática de palavras, frases e tal, provindas ou de citações literárias ou de provérbios, sentenças, assim, que Camões se limita, digamos, a cimentar
com um material conectivo da própria lavra, perdão. E o resultado realmente surpreende, porque as várias tecelas que compõem o mosaico dão uma disposição coerente e lógica ao conjunto, criando a ilusão de que se trata realmente de uma carta em prosa. Nesta Carta de Girões existem, por exemplo, na Aulegrafia de Ferreira de Vasconcelos, até há uma resposta metaliterária de uma personagem que diz: nunca vi carta de Girões senão esta, e se for a mais curta parecerá melhor. Quer dizer que, evidentemente, era uma definição corrente na época. Camões seleciona expressamente nesta carta um registro baixo, com o intento evidente de se afastar dos modelos italianos renascentistas, e, de certa forma, pode-se falar até de uma declaração de anti-petrarquismo. Contudo, misturadas a este registro baixo e popular, surgem de vez em quando reflexões de tipo filosófico sobre o desengano, sobre princípios do estoicismo e, em geral, uma visão desencantada do mundo, que é típico de muito Camões. A circulação de cartas seguia caminhos, em parte, diversos, com respeito à lírica, à poesia lírica, como mostra o próprio Camões quando diz, no começo: este vai com a candeia na mão morrer na de Vossa Excelência, e se daí passar, seja em cinza, porque não quero do que muito pouco como muitos. E se todavia quiseram meter mais mãos à escudela, manda-lhe levar o nome e valha 100 cunhos. Quer dizer que, uma vez retirada a assinatura do autor, portanto, transformada a carta em anônima, podia ser posta à venda, podia correr, porque havia um público que amava precisamente essas composições de Fulgar, que eram cheias de alusões, de brincadeiras e, sobretudo, de citações. As preferências do público, claro que privilegiavam mais as rimas jocosas, as redondilhas do tipo do Perdigão perdeu a pena, que aí também está, ou então peças das mais conhecidas da poesia castelhana contemporânea, e essa rede interdiscursiva é, por sua vez, intercalada por provérbios ou sentenças que pertencem ao patrimônio popular. E estes são os problemas maiores que apresenta a edição desta segunda carta, que, repito, não é de Seude. Agradeço a sua atenção.